diz assim, ó: assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Foi purificado, sua pele tornou-se como a de uma criança. Deus, tenha misericórdia da minha vida, eu te peço. Eu quero ser usado pelo Senhor e que da minha boca saia a palavra que vai mudar histórias, que é a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? E amém. Olha, terceiro dia da nossa campanha. Já ouvimos algumas coisas e hoje eu acho importante nós olharmos e olharmos o Naamã, que o Naamã, a história, para quem ainda não se familiarizou com a história conta a respeito de um homem chamado Naamã. Naamã, ele era chefe dos exércitos do rei da Síria. Então, na Síria, o Naamã era chefe dos exércitos. O Naamã, ele era uma pessoa vencedora. Ele havia conquistado muitas vitórias. Muitas vitórias. E por causa das vitórias que ele havia conquistado, ele era benquisto, ele era querido pelo rei da Síria. O rei gostava dele. Afinal de contas, ele dava, através da condução dele, ele dava vitórias ao exército sírio. Ocorre que o Naamã, ele sendo uma pessoa vitoriosa, a Bíblia diz que ele era leproso. Então, quando ele chegava na casa dele, tinha uma situação que ele não tinha por onde correr. Ele não tinha até então a saída, a solução. Ele não sabia o que fazer para resolver aquela situação da vida dele. A lepra era uma doença que não tinha cura, considerada, na época, quando alguém era curado da lepra, um milagre. Então, para ele ser curado da lepra, só se acontecesse um milagre. Estava fadado a viver a vida toda leproso. E isso eu acho importante a gente pensar junto, a partir desse ponto, que muitas vezes a pessoa se acomoda com determinada dificuldade. Então ele tinha aquela determinada dificuldade. Qual era a determinada dificuldade na vida dele? A lepra. Só que para ele, a lepra já não era mais um problema. Ela já não era um problema. Ele estava vivendo a vida dele dentro daquilo que ele podia viver. Ele se acomodou à lepra. E isso é algo que muitas vezes acontece nas famílias, nas vidas, em pessoas atualmente. A pessoa tem determinada dificuldade, ela simplesmente se acomoda àquela dificuldade. Ela simplesmente acha que aquela dificuldade é assim mesmo, é normal, e vai ficar desse jeito. E tem gente que diz assim, ó: Deus sabe de todas as coisas, seja o que Deus quiser. Eu vou levando a vida. E tem gente que já tem frase pronta para não se movimentar em direção da mudança da situação. Quantas pessoas que vivem problema no casamento? A pessoa fala: meu casamento já tá assim mesmo, já faz tempo. Eu vou seguir assim, e nós vamos assim, nós vamos entre tapas e beijo, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. Vai igual aquela música antiga da dupla sertaneja, a pessoa vai vivendo assim. Hoje nós estamos bem, amanhã nós não estamos, mas depois da manhã nós estamos bem de novo. E a pessoa muitas vezes acomoda. Ela olha e ela não para pensar que Deus espera que o casal viva bem. Deus espera que o casal esteja em paz. Deus espera que o casal esteja
um fazendo o bem para o outro. Esse é o plano de Deus no casamento. O plano de Deus no casamento não é um marcar o outro, um machucar o outro, um ferir o outro. Não é esse o plano de Deus. O plano é para que um complete o outro. A mulher junto com o homem, debaixo da missão que Deus dá. O homem ali amando a mulher igual Cristo amou a igreja, e se doando em favor da mulher, e se doando em favor da família. Às vezes a pessoa está com alguma dificuldade de ordem financeira, então a pessoa cega, ela vai vivendo com aquela dificuldade financeira, ela fala, é assim mesmo, nós ganha um, perde dois, mas tem dia que nós ganha três e perde um, e nós vai trocando 6 por meia dúzia e nós vai vivendo a vida. Tem muita gente que acomoda na dificuldade financeira, tem muita gente que acomoda no desemprego. Porque a pessoa, ela está desempregada, então ela fala assim, olha, eu estou desempregado, mas de vez em quando eu faço um bico aqui, um bico ali, entra 100 aqui, entra 200 ali, entra 50 lá, aí sempre tem uma pessoa ou outra que me ajuda, me dá um quilo de feijão, me dá um saco de arroz, me dá um litro de óleo, então eu vou levando a vida, quando aperta um pouco mais, alguém me ajuda a pagar o meu aluguel. E aí a pessoa ela não se posiciona para ter uma reviravolta na vida profissional dela. Quantas pessoas estão com a vida profissional assim, ó, de ponta cabeça e estão acomodados com a vida profissional de ponta cabeça? Acomodado. Aí a pessoa ela segue a vida dela, ela vai. Você está entendendo a conversa assim ou não? Está ficando clara a conversa? Porque esse é o ponto de partida para nós olharmos a continuidade do texto depois. É o ponto de partida. Quantas pessoas que carregam uma determinada enfermidade, e a enfermidade seja da ordem que for, às vezes é espiritual, às vezes é emocional, é na alma, às vezes é uma enfermidade física. Só que a pessoa fala, eu já nem vou atrás mais de ver essa situação ser mudada, eu já nem vou mais atrás, eu já cansei. E a pessoa acomoda, acomoda na dificuldade, acomoda no problema. Às vezes é a família que está desestruturada. Em algum momento, por algum motivo, a família virou de ponta cabeça. E aí a pessoa cansou de tentar colocar a família no lugar. A história do Naamã, ela é contada desse jeito. Ele era vencedor, ele era querido pelo rei, mas ele era leproso. A história do Naamã, ela é mudada quando aparece uma menina na casa dele. E aquela menina era cheia de Deus. E aquela menina diz assim, olha, eu vejo o meu Senhor vivendo a situação do jeito que ele está vivendo. A Bíblia não traz essas palavras, mas nós podemos perfeitamente entrar dentro do campo da história. Aquela menina vê aquela situação e a menina, pensemos como a menina, eu não me conformo de ver o meu Senhor desse jeito. Ele está desse jeito, mas eu não me conformo de vê-lo desse jeito. Se ele estivesse diante do homem de Deus lá em Samaria, a história dele seria mudada. Você vê, irmão? Você vê que a história do Naamã, ela começa a ser mudada. Não é a partir dele. A Bíblia não relata que o Naamã estava incomodado com a situação e começou a procurar caminhos e começou a procurar meios para que a situação fosse mudada na vida dele. Não tem esse relato. Você faz a leitura e você não vai encontrar esse relato. A narrativa bíblica, ela mostra que o Naamã estava naquela condição, mas perto dele tinha uma menina que havia sido levada
cativa por causa dele mesmo. De uma das guerras, ela foi levada na casa dele e trabalhava lá como escrava, como serva. E aquela menina, ela vendo a situação, ela fala: não é possível, não é possível. Como que o meu Senhor está vivendo essa situação? E ele está vivendo tranquilamente. Ele não está incomodado com isso. Ele não se posiciona para mudar a vida dele. Ele não se posiciona para mudar a história dele. Ele não se posiciona para reverter essa situação. Vitorioso lá fora, derrotado aqui dentro. Aquela menina, ela se posiciona, irmão. Ela se posiciona em favor do Naamã. Você vê que esses dias, Deus tem nos dado a alegria de ouvirmos essa conversa. Nesses dias há uma unção que vai sendo liberada sobre essa igreja. O Espírito Santo de Deus está incomodando. Lá atrás, quem incomodou Naamã? A menina. Hoje, quem está incomodando pessoas através da palavra? O Espírito Santo, mas não é um incomodar de chatear, é um incomodar de dizer assim, ó, essa situação que você está enfrentando, essa situação que você está vivendo, essa situação que está te angustiando, ela pode ser revertida se você se posicionar. Nesses dias Deus está dizendo: eu sou o mesmo Deus que mudei a história do Naamã e continuo mudando histórias até os dias atuais. É fácil da gente parar e pensar, irmão. Nós temos que pensar. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não viemos aqui para distrair a cabeça. Nós não viemos aqui para passear. Vou lá passear na igreja, tal. Não. Nós viemos aqui para ouvir o que Deus tem para a nossa vida. Do mesmo jeito que o Naamã foi provocado lá atrás, se o meu Senhor estiver diante do homem de Deus, que tem lá em Samaria, a história dele seria mudada. Você está diante de Deus nessa noite. E o Espírito Santo está dizendo: aquilo que tem tirado a tua alegria, aquilo que tem tirado a tua paz, aquilo que tem te angustiado, aquilo que tem te oprimido, aquilo que tem gerado medo dentro de você, aquilo que tem gerado raiva, ódio dentro de você, aquilo que tem te importunado, pode ser vencido e pode ser deixado para trás, porque a unção que muda histórias está sobre esse lugar nessa noite. É a questão de eu ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo, e o ouvir vem pela pregação da palavra de Deus. Então eu preciso ouvir que um dia alguém vivia uma situação muito difícil, irreversível se não fosse através de um milagre. Mas a história dessa pessoa foi transformada. Quando a gente ouve assim, independente do que você... aí eu vendo o meu peixe, irmão. Eu vendo o meu peixe, irmã. Por isso que é importante você pegar e você escrever. Eu tenho lá no meu caderno a minha lista de coisas que eu peço para Deus. Se eu estou orando com você, eu estou lá com o meu caderno com os meus pedidos. Eu tenho. Está aqui. Eu estou orando e estou com a mão em cima. Deus, essa situação tá feia. Aquela situação não está feia, mas se continuar assim vai ficar feia também. Ó Deus, aquela outra situação ela não está nem feia, mas ela está horrorosa. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu estou lá, estou orando com você e estou orando com o meu pedido. Tenho lá o meu caderno. E no meu caderno está lá os meus pedidos. Minha vida pessoal, conjugal, ministerial, minha vida familiar, social, para cada área. Eu preciso, igual você precisa. Então, quando eu fico provocando você aqui, eu estou te provocando, irmão, mas eu estou te provocando porque eu quero ver você bem. Aquela menina, ela provocou o Senhor dela. E a história daquele homem foi outra, porque a menina não ficou com a boca fechada. Eu não vou ficar com a minha boca fechada. Eu não vou deixar de dizer para você: existe um Deus que pode mudar toda e qualquer situação. Você precisa se posicionar. Eu não. Eu vou dormir em paz.
Eu vou colocar a cabeça no travesseiro e tranquilo eu vou dormir, sabendo que eu preguei a mudança em Jesus. Então, aqui, a história, né? Porque eu não vou reler todo o texto, toda a história, mas a história diz que a menina fala. E aí o rei faz, aí o Naamã faz o quê? Ele vai no rei. Rei, é o seguinte: lá na minha casa tem uma menina. A menina me incomodou. Ela entrou na minha mente, como diz os jovens. Ela entrou na minha mente. Ela tirou a minha paz. Eu estava tranquilo com a minha lepra. Eu estava tranquilo com o meu problema. Eu já estava acostumado a chegar em casa, deitar e dormir doente. Eu já não estava pensando em mudar a situação. Aliás, eu não estava nem querendo mudar a situação, que aquilo ali até de alguma maneira contribuía. Porque quando minha esposa olhava para mim, ela olhava com piedade, com compaixão. Olha, pobre homem, tão trabalhador, mas doente. Que às vezes a gente quer que as pessoas olhem para nós, elas olhem para nós com uma certa piedade. Às vezes a gente até acha bom isso daí, alguém olhar para nós e dizer: olha só, puxa vida, é tão gente boa, é uma pessoa tão jóia, mas olha que dificuldade, coitado, né? Coitada, está passando por isso. A gente às vezes precisa que alguém tenha compaixão de nós, para nós nos sentirmos importantes. O Naamã, ele chega e ele conversa com o rei. Rei, a menina, ela bagunçou a minha cabeça. Ela falou que tem cura, que tem mudança, que tem transformação. O problema é que ela falou que precisa ir na região lá de Israel. Nós estamos na Síria. O profeta fica na região de Israel, em Samaria. É preciso que o senhor me ajude. O rei fala: o Naamã, se for preciso fazer uma carta para te ajudar, eu vou te ajudar. E veja que o Naamã escreve uma carta, irmão. Veja que quando Deus está no negócio, Ele levanta até mesmo pessoas para nos ajudar. Ele coloca pessoas no nosso caminho, para que as pessoas elas possam ser a ferramenta usada por Deus para transformar a nossa história. Talvez nesses dias Deus tenha colocado pessoas à sua volta, e é exatamente para mudar a sua história. E eu não sei se você tem recebido de bom grado a ajuda dessas pessoas ou não. Eu não sei se você tem ouvido de bom grado o que essas pessoas têm falado com você, para você ou não. O que eu posso te dizer é: o rei da Síria, ele simplesmente falou assim: Naamã, vai para cima, porque eu estou junto com você nessa daí. Se é uma carta que você precisa, eu estou escrevendo a carta, e você pode ir até o rei de Israel. O Naamã vai, o Naamã chega até o rei. Chegando até o rei, o Naamã se posiciona, o Eliseu se posiciona, o homem de Deus, o profeta. Olha, rei de Israel, deixa que esse assunto aí eu vou ajudar a resolver. Encaminha ele aqui na minha casa. E quando o Naamã ele vai até a casa do Eliseu, aí Deus está trabalhando, irmão. Aí Deus está trabalhando. Porque quando o Naamã vai até a casa do Eliseu, o Eliseu não sai para conversar com ele. O Eliseu manda recado. É aí que começa. O Naamã, ele já estava tendo que encarar uma situação que a menina que foi levada como escrava na casa dele falou com ele. Já teve que aceitar a palavra da menina. Aí ele teve que se sujeitar a conversar com o rei e dizer: rei, eu sou vitorioso nas batalhas, mas na minha casa tem uma menina lá, que aquela menina quebrou as minhas pernas, por isso que eu estou aqui, rei. Agora ele vai até a região onde o profeta está. O profeta não sai para falar com ele. Quem sai? O Geazi. E o Geazi sai para levar uma palavra. O Geazi sai para levar. O texto diz assim, assim ele desceu ao Jordão. Assim como? Recebendo uma palavra. De quem? De um segundo. Que não foi do homem de Deus. Foi uma segunda pessoa. Foi o ajudante, foi o auxiliar. Aqui para nós, um pastor auxiliar que levou a palavra. O líder de célula que levou a palavra.
e disse: olha, você vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Problema, o Rio Jordão era sujo. O Naamã, ele fala, o Abana, o Farfar, são rios melhores, são rios limpos. Mas o homem de Deus falou para mergulhar no Rio Jordão. E esse é o primeiro ponto que eu quero elencar com você aqui. Às vezes, nós predeterminamos o jeito que nós queremos a resposta na nossa vida. Nós dizemos assim, ó, se acontecer assim, então Deus está comigo. Se acontecer assado, então Deus está no negócio. E aí nós queremos determinar o jeito que Deus vai fazer o milagre. Irmão, irmã, ali tudo foi diferente do que o Naamã esperava, imaginava. O Naamã achou que ele ia ser atendido, ele não foi atendido. Pessoalmente pelo homem de Deus, não. Ele esperava mergulhar nos rios limpos. Já que era para mergulhar, vou mergulhar no rio limpo. Vai mergulhar no rio sujo. É desse jeito que vai acontecer. Primeiro ponto. Quem está à espera de um milagre não fica escolhendo o jeito para se receber o milagre. Fale para quem está pertinho de você, diga assim, ó, se você está esperando um milagre, não fique fazendo beicinho para receber o milagre do seu jeito. Receba o milagre do jeito que Deus te enviar. Irmão, se for para ir na igreja de crente para minha história mudar, eu não vou. Eu falava assim. Hoje eu estou na igreja dos crentes, conversando com os crentes. E daí? Se for para parar com isso, parar com aquilo outro, então eu não quero ser crente. Tá, hoje eu estou aqui, falando com você. A minha vida mudou, a minha história mudou. E mudou para melhor. Pronto. Se eu tiver que dizimar e ofertar para que a minha vida financeira ela deslanche, então eu não quero. Irmão, se o caminho para prosperidade financeira na vida do crente é o dízimo e a oferta, por que não dizimar? Por que não ofertar? Eu não vejo problema. Eu, de verdade, não consigo ver um problema. Pois, se eu estou querendo um milagre na minha vida, qual que é o milagre? Qual que é o caminho? Tem que ir lá na frente, sair da cadeira, fico aqui tão confortável, sentado na cadeira, tem que ir lá na frente para orar, para ungir. E daí? Se é o caminho, a forma como Deus usa para ministrar saúde na vida das pessoas, uma das formas é essa, em pôr as mãos e ungir e receber a oração da fé, o que tem? Se for para ser revestido de Cristo, tem que passar pelas águas do batismo, então eu não vou ser batizado, eu não vou ser revestido. Pois, o que tem de mais ser batizado? Não vejo problema. Se for para vencer o pecado, para vencer as dificuldades do dia a dia, eu tiver que participar de Santa Ceia, comer do corpo, beber do sangue de Cristo, então eu não vou participar. Mas qual que é o problema? Você está entendendo, irmão? São coisas assim, ó, muito simples demais, que às vezes acabam se tornando um obstáculo na vida da pessoa. Se for para eu ser uma pessoa vencedora, se para ser uma pessoa vencedora, eu vou ter que honrar meu pai, honrar minha mãe, então eu estou fora, porque meu pai e minha mãe, eu não tenho amizade com eles. Pois se está na Bíblia, honre pai, honre mãe, para que você vá bem, os seus dias se prolonguem, qual que é o problema de honrar o pai e honrar a mãe? A palavra aqui do homem de Deus foi essa, vai lá. Mergulha. E é interessante que ainda haviam a volta, né? Havia a volta do Naamã, haviam pessoas que diziam assim: se tivesse pedido coisa difícil para você faria. Pediu para você mergulhar, largue mão de história, mergulha logo aí. Primeiro lugar, para quem quer ter uma nova história, para quem quer ver a situação revertida,
Primeiro lugar, precisa aceitar a palavra de Deus. Precisa aceitar. Tenho que entregar minha vida para Jesus? Sim, tem. E daí? Qual que é o problema em entregar a vida para Jesus? Se com o coração crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e com a boca confessar, você será salvo. Pronto, o que tem de mais? Você está entendendo, irmão, a conversa, sim ou não? Você está achando que a conversa está pesada para a gente pensar junto ou não? Está pesado ou está dando para pelo menos a gente fazer uma reflexão junto? Sabe, Deus não está pedindo nada demais para nenhum de nós. Ele está dizendo assim, ó, a minha palavra vai direcionar você até a sua vitória. Num casamento em Caná da Galileia, a Bíblia diz que acabou o vinho. Falaram para Jesus, acabou o vinho. Jesus falou, não tem problema. Enche as talhas com água. Pronto. Mas agora nós vamos encher a talha de água. Era só essa que faltava. Nós precisamos de vinho e ele fala para encher a talha de água. Encheu a talha com água. E a Bíblia diz que encheu até a boca, até a tampa. Encheu a talha com água. O milagre aconteceu? Sim ou não? Quando tirou água ou tirou vinho? Da melhor qualidade. Sansão, uma ocasião, foi lutar contra um exército. Aí ele pegou uma queixada de jumento. Com a queixada de jumento, ele derruba milhares de soldados, irmão. E aí? Era um queixo, uma cabeça de jumento. Mas na mão de uma pessoa cheia de Deus, aquilo virou uma arma de guerra. Sabe, em primeiro lugar, talvez Deus está pedindo para você coisas simples. Talvez você está aqui fazendo essa campanha, aqui ou online, cultuando conosco, e Deus está pedindo coisas simples para você, e você está relutando em fazer, você está relutando em abrir mão, você está relutando, então, ainda não, agora não é hora, vou pensar, mas não é bem desse jeito. De que jeito que é? De que jeito que é? Responda não para mim, responde para você, irmão. Porque o poder de Deus está sobre a sua vida. A Bíblia diz assim, ó, não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O que é o poder de Deus? É a palavra. Quando eu ouço a palavra, quando eu agarro a palavra, quando eu recebo a palavra, quando eu pratico a palavra, o poder de Deus movimenta na minha vida os céus e a terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para a sua casa. Deus tem vitória para a sua família. O que Ele estiver pedindo, talvez Deus está pedindo para alguém perdoar aqui. Talvez tudo que Deus está pedindo para a pessoa fazer é perdoar. O Naamã, ele falou, mergulha. Talvez alguém aqui, Deus não pediu para mergulhar em lugar nenhum. Deus está dizendo, perdoe. E a pessoa está carregando a mágoa, a raiva, o ódio no coração. Não perdoo, não perdoo, não perdoo. Talvez tudo que tem que dizer é, eu perdoo, eu libero o perdão. Eu libero essa pessoa para ela viver a vida dela e fazer da vida dela o que ela quiser. Mas eu libero o perdão, talvez é o perdão. Tudo que está sendo pedido. Às vezes, porque o irmão sabe, a irmã sabe. Cada um sabe o que Deus está falando. Para o Isaac não. Para o Abraão, Deus pediu o Isaac. O Abraão, dá seu filho aí, o Isaac, que você ama tanto. O Abraão negou o filho dele? Sim ou não? Não negou o filho. Você vê? Então, pense, irmão, pense. É um tempo de mudança de vida. É um tempo de mudança de história. É um tempo, costuma falar muito no mundo corporativo. É um tempo da virada da chave. Chegou a hora de virar a chave. Talvez esse é o momento de mudar a história na sua casa, na sua família, no seu casamento, nas suas finanças. É esse. E o que eu tenho que fazer, pastor? Ouvir a palavra e agarrar a palavra. Deus vai falar com você.
Deus vai falar, você vai entender o que Deus está te falando, te orientando, te direcionando. Você vai entender, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Primeiro lugar, receber a palavra. Segundo lugar, a Bíblia diz assim, verso 14, nós estamos no verso 14, olha lá. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Primeiro, receber a palavra. Segundo, obedecer a palavra sem reserva. Obedecer a palavra sem ficar reclamando, sem ficar questionando, sem ficar querendo. Tem gente que quer entender demais e obedece de menos. A obediência hoje em dia ela está tão em desuso. A obediência aos pais está tão o filho, a filha não obedece ao pai, não obedece à mãe. O colaborador não obedece ao patrão, não obedece ao encarregado. Nós vivemos no mesmo mundo, irmão. Aquilo que eu vejo, você vê também. As pessoas, elas são desobedientes e elas têm, parece que, prazer em desobedecer. E quantas pessoas estão sofrendo amargamente a dor da desobediência. Amargamente sofre. Procura obedecer. Firmou um contrato, obedeça o contrato. Contrato no casamento, contrato com a empresa, contrato de amizade, aliança. Obedecer. Aqui ele obedeceu, mergulhou 7 vezes. E porque ele mergulhou 7 vezes, a Bíblia diz que a pele dele ficou como a pele de uma, é porque ele obedeceu. Só isso, só obedeceu. Aí eu vou finalizar a conversa, vou encaminhar o finalmente da conversa, e vou convidar você para a gente pensar. Qual foi o pecado do Adão e da Eva? O que eles comeram, será? Uns dizem que foi maçã, outros dizem que foi pera, outros dizem que foi banana, outros dizem que foi laranja. O que será que eles comeram, não? Tem gente até hoje querendo entender o que eles comeram, ignorando o fato deles deixarem a palavra de Deus de lado. É deixar a palavra de lado. O que Deus está esperando de nós cristãos, de nós homens e mulheres de Deus? O que Deus está esperando de você que está querendo ver uma mudança de história na sua vida? Obediência à palavra dele. Só isso. Quem vai dizer o que você faz ou deixa de fazer não é o pastor, não é o seu líder de célula. Seu pastor, o seu líder de célula não vai dizer o que você pode ou não pode, deve ou não deve fazer. Nós não estamos aqui para isso. Nós vamos abrir a Bíblia junto e estudar a Bíblia junto. E cada um vai tomar a sua decisão com a Bíblia aberta. Vai entender e vai fazer o que a Bíblia ensina. É isso. Deus vai direcionar na palavra dele. Vai lá, mergulha 7 vezes. Está bom. Qual que é o mergulho? O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? E assim o milagre vai acontecer. Fale para quem está pertinho de você. Deus está te chamando para uma nova história. Através do recebimento da palavra e da obediência à palavra. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmão? Bata a palma com força, vai, com alegria. Graças a Deus. Os músicos vão nos ajudar. Você pega seu material aí, irmão. Pega seu material e nós vamos nesse momento conversar com Deus. Agora é hora de conversar. É hora de buscar em Deus a resposta, buscar em Deus. A palavra foi pregada. A palavra foi pregada. Não precisa mais do que isso. Foi pregado. 2 coisas: ouvir e receber a palavra. Segundo, colocar a palavra em prática. É isso, não precisa mais do que isso. Não vai querer ficar inventando história, irmão. Não precisa inventar história. Põe a palavra em prática. Ah, mas vai ser difícil, pastor. Para o Naamã não foi das coisas mais fáceis também. Mas a Bíblia diz que ele fez. E o final da história? O final da história diz que a pele dele estava como a pele de uma criança. O fim da história é que Deus tem bênção para você e para a sua família. Vamos cantar? Podemos cantar? Cadê o
Ah, então vamos orar primeiro. Vamos orar. Leve seu pensamento a Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro agora com esse irmão, eu oro agora com essa irmã, declarando sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa família, a tua bênção. Meu Deus, em nome de Jesus, às vezes o Senhor pede coisa tão simples para nós, coisas tão simples, e nós relutamos em fazer o simples. Às vezes o nosso eu, o nosso orgulho, ele está em alta, e com isso nós relutamos em fazer aquilo que o Senhor pede. A Bíblia diz que o Naamã, ele foi quebrado na casa dele, quebrado diante do Senhor dele, quebrado diante do homem de Deus, diante dos soldados que trabalhavam com ele. A Bíblia diz que o Naamã, ele passou por um processo de transformação, e no final da história, a bênção, o milagre, a resposta aconteceu na vida dele. E é assim que eu oro com esse irmão, é assim que eu oro com essa irmã, para que o milagre, o impossível, o sobrenatural aconteça na vida deles, na nossa vida. Todos nós possamos desfrutar da transformação que se dá mediante a tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Diz assim: Senhor Deus, entrego a ti o terceiro dia da campanha. Obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus. Bata a palma.